Certo sacerdote, vendo, passou de largo ou passou longe. De igual modo também um levita, chegando àquele lugar, vendo, passou largo ou passou longe. Mas um samaritano que ia de viagem, chegou aos pés dele, vendo, moveu-se de íntima compaixão, aproximou-se, atou as feridas, deitou azeite e vinho, e pondo sobre a cavalgadura, levou para uma estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros, e deu ao hospedeiro, e disse: cuidai dele, e tudo mais quanto gastares, quando eu voltar, pagarei quando eu tiver. Quanto mais desses 3, parece o mais próximo daquele que caiu na mão dos salteadores. E ele disse: o que usou de misericórdia para com ele? E disse Jesus: vai e faz da mesma maneira. Pode ser assim, em nome de Jesus. Igreja do Senhor, noiva de Cristo, texto que agora acabamos de ler no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreve Dr. Lucas, evangelista Lucas, copeiro, cooperador, doutor, homem estudado. Lucas ele vai denotar e vai escrever juntamente com seu amigo, escritor também por nome Teófilo. Ele vai escrever 2 livros esses, que um é o Evangelho de Lucas, o Evangelho de Jesus Cristo, e também vai escrever Atos dos Apóstolos. Esse mesmo Lucas vai fazer parte dos livros sinóticos esses, que foi levantado pela tese de um homem por nome de J.J., um inglês, que em 1776 ele vai deixar bem claro que os livros sinóticos significava que tudo que tem no livro, ou quase tudo que tem no livro de Mateus, está escrito no livro de Marcos. O que está escrito no livro de Marcos está escrito no livro de Lucas. Então, isso se torna uma visão conjunta, porque denotamos que o livro de Lucas vai ter denominações e vai ter histórias que no livro de Mateus e no livro de Marcos são iguais. A diferença é a linguagem. A diferença não é a história, mas sim a linguagem. Então entenda, quando Lucas vai trazer para o povo de Deus aquilo que aconteceu segundo aos apóstolos e os discípulos que denotaram a história, ele vai trazer veracidade. Porque Mateus ele vai escrever para os judeus, Marcos escreve para romanos, Lucas escreve para gregos e João escreve para todos. Se Lucas escreve para grego, grego não engole qualquer coisa, grego não engole qualquer revelação, grego não engole qualquer profecia, grego ele gosta das coisas certas. Então entenda, quando ele vai escrever o seu livro, ele vai trazer veracidade, ele vai trazer coisas que aconteceram na realidade. Quando Lucas vai escrever o livro dele por nome de Lucas, no livro vai estar escrito no capítulo 10 a parábola de um bom samaritano. E havia um homem, por nome, não está verificando ou não está dizendo, mas esse era um doutor. E esse doutor vai perguntar para Jesus: Jesus, haveria possibilidade, ou eu poderia entrar no reino dos céus? Como que eu conseguiria? Aí Jesus vai lhe perguntar: o que tem que fazer para entrar no céu? Quando ele faz essa pergunta, Jesus vai dizer: o que a lei vai dizer? Se ele é um doutor, ele conhece de lei. Se ele é estudado, ele vai saber o que a lei está dizendo. A lei vai dizer: amarás ao teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito, e amarás ao próximo como a ti mesmo. Essas são as duas coisas a qual Jesus trouxe para o povo, para que nós venhamos amar a Deus, independente da situação, independente da veracidade, independente da dificuldade. Nós temos que amar ao Senhor em todas as ocasiões.
E ele vai dizer mais ainda: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se eu amo o meu próximo, eu tenho que trazer ele para próximo de mim. Não é porque eu não gosto dele, não é porque ele é mais bonito do que eu, não é porque se veste melhor do que eu não tenho que amar o meu próximo. Até mesmo aquele que não pode estar aqui, nós temos que amar. Aquele que não tem condições de estar aqui, nós temos que amar. Aquele que não tem condições financeiras, um teto, um alimento, ou até mesmo saúde para estar, nós temos que amar. Então nós temos que amar o nosso próximo como a nós mesmos. Se nós não gostamos de ser menosprezado, porque nós vamos menosprezar quem está do nosso lado? Se eu não gosto de receber uma palavra dura, por que eu vou chamar a atenção do meu próximo, sendo que eu não gosto de ser chamado a atenção? Então, da mesma forma que eu me amo, eu tenho que amar o meu próximo. Isso foi o que ele disse. Então Jesus disse para ele: falaste bem, entendeste o que está escrito. Mas ele era sagástico e vai falar para Jesus: Jesus, quem que é o meu próximo? Quem é aquele que eu posso amar como a mim mesmo? Quando ele pergunta isso, Jesus ele vai trazer uma parábola. Parábola essa que ele vai dizer de um bom samaritano. Samaritano não se dava com judeus. Samaritano não se batia com judeus. Só que a vertente de samaritano não se dá com judeus é ao contrário. Eram os hebreus e eram os judeus que não se dava com samaritano, por uma aliança que no passado foi quebrada, e por ser quebrada se tornou-se um momento difícil entre duas pessoas, entre duas ocasiões. Porque se quebra uma aliança, é porque não tem amor por ela. Se quebra uma aliança, é porque não tem intuito de crescer. Porque eu não vou quebrar aliança com alguém se eu não tenho o intuito de amá-la. Eu vou montar uma aliança, eu vou segurar esta aliança. Entenda, toda vez que você vê um relacionamento se destruindo, não é porque não teve amor, é porque o inimigo entrou, ou a pessoa deu brecha, e o inimigo achou a brecha e entrou e destruiu. Não é porque o amor acabou, não é porque o amor esfriou, é porque a pessoa não teve a capacidade de ter caráter na sua vida. Porque toda pessoa que quebra uma aliança é porque perde o caráter. Quando se perde o caráter, se perde o respeito. Se perde o respeito, perde também o amorinho. Esse amorinho que o povo fala, que hoje está amando e amanhã está brigando. Amor não se bate, amor se acolhe, amor não se espanca, amor se trata com delicadeza. Então entenda, quando ele vai dizer sobre um bom samaritano, ele vai dizer que ele saía de Jerusalém para ir para Jericó. Jerusalém, a cidade mais alta. Jericó ficava na cidade mais baixa. Se eu estou saindo da onde é Jerusalém e eu estou descendo para Jericó, eu estou abaixando o meu nível, eu estou saindo da minha zona de conforto para procurar coisas lá fora. Entenda, se eu estou saindo da onde é bênção para procurar algo lá fora, é porque eu estou precisando de algo que está me fazendo falta. Tem muita gente que está em Jerusalém, mas está com vazio dentro do coração. Tem muita gente que está em Jerusalém, mas ainda quer procurar algo lá fora. Eu estive conversando quase agora com o pastor e viemos ver que o amor de muitos se esfriaria quando você vê uma igreja que prega a palavra. Você vai ver que a igreja não é muito cheia, mas quando você vê uma igreja que tem luzes, igrejas que tem palanques, igrejas que tem shows gospel, a igreja é lotada. Mas que adianta estar cheio, mas não ter mudança? Porque o que muda não é o show, o que muda não é o louvor, o que muda não é o palanque, o que muda não é as luzes, o que muda é a palavra. O que transforma é a palavra. O que identifica quem é ou quem deixa de ser é a palavra. Então entenda, nada contra
mas a palavra é quem justifica, quem libera, quem exalta, quem faz, quem traz, quem tira, quem abre, quem fecha, é através da palavra. Então, quando nós vemos isso acontecer nas igrejas do dia de hoje, nós vemos que muitas igrejas vão estar lotadas, porque o que vai encher não é a palavra, é o movimento. Tem muita igreja que tem movimento, mas não tem palavra. Mas tem muita igreja que tem palavra e não precisa ter movimento. Porque quando a palavra é pregada, o movimento já começa por dentro para depois sair para fora. Eu gosto um pouco de Bíblia, irmão. De vez em quando eu sou um pouco chato, mas se não tiver conhecimento, se torna uma heresia, porque texto sem contexto é heresia própria. Então vamos lá para o texto. O livro de Apocalipse, capítulo de número 5, versículo de número 2, vai nos relatar e nos tratar sobre um livro que é escrito por dentro e por fora, atado ou selado com 7 selos, que está à destra do que está sentado em um alto e sublime, aonde os anjos estão ao seu rei, aonde os 24 anciões estão ao seu rei. Só que o texto vai dizer que ninguém poderia tocar, ninguém poderia desatar os selos, e nem olhar e nem se aproximar. O livro de Salmos, de número 139, versículo de número 16, vai dizer: e eu era informe. Aleluia. Eu não tinha a formação ainda, mas existia um livro. Aleluia. Mas existia um livro. Aleluia. Mas existia um livro, a qual o Senhor escreveu a minha história por dentro e por. Aleluia. Se esse livro do Apocalipse, capítulo 5, é a minha e a tua história, eu vou te dizer uma coisa: o inimigo tem limite para te tocar. Vamos para a Bíblia? O livro de Jó vai dizer que o Senhor está fazendo uma reunião no meio dos anjos, e de repente aparece Satanás, e o Senhor vai perguntar: da onde tu vens? E Satanás vai falar: de rodear a terra e passear por ela, e me encontrei e cheguei até aqui. Viste o meu servo Jó, temente, reto e fiel? Você viste como que ele é? Sim, Senhor, eu vi. Mas ele só é assim porque ele tem tudo na mãozinha. Ele só é assim porque ele tem tudo do bom e do melhor. Deixe que eu toque e retire tudo, para ver se ele fica ainda na tua presença. Porque o que nos traz para a presença não é aquilo que nós podemos ganhar. Porque evangelho não é ganho, evangelho é perca. Você perde aqui na terra, mas ganha lá no céu. Então entenda, quando ele vai falar isso para o Senhor fala: pode tocar em tudo, mas na alma dele, na alma dele, na alma dele, aí você não toca. O inimigo tem limite para tocar em mim e em você. Então pare de falar: o inimigo está destruindo a minha vida, o inimigo está destruindo a minha família, porque ele não pode tocar na história que Deus escreveu com as suas próprias mãos. Quem escreveu foi Deus a sua história, meu irmão. Quem escreveu foi Deus a sua história, meu irmão. O inimigo não pode apagar, não pode rabiscar, não pode mudar a história que ele mesmo escreveu. Vamos para a Bíblia? A única pessoa que pode mudar a minha e a tua história sou eu e você. Quando nós temos opiniões, quando nós queremos sair do evangelho, quando a luta vem, a gente não aguenta, e o Senhor fala: continua só mais um pouquinho, porque a vitória está chegando sobre a tua vida. Mas a luta é grande, jovens.
A luta é grande, minhas irmãs. A luta é grande, adolescente. A luta é grande, a luta é grande, igreja. O inimigo vem para querer nos apagar da história, para nos apagar desse universo. Mas Deus está dizendo: o inimigo pode se levantar e vir por um caminho, mas por 7 ele vai ter que correr. Ele vai dizer bem assim: um certo homem que saía de Jerusalém e descia para Jericó. Jericó é um lugar de delícias carnais. Se você for estudar, Jericó ele tinha oportunidades da carne. Então quem sai de Jerusalém e vai para Jericó é porque já está saindo do seu limite. Não está aguentando, porque a concupiscência da carne está falando mais alto do que o espírito. E vai dizer a Bíblia que a própria carne, quando grita, o homem se desvia do caminho do Senhor. O salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Mas Jesus é vida eterna. Quando aquele homem desce, vão chegar salteadores. O mesmo caminho que ele está descendo é conhecido como caminho sangrento, porque assim existia muitos assaltos, muitos salteadores por esse caminho, e quem passava era assaltado. Quando ele está descendo, assaltaram ele, mas não fizeram somente isso. Hoje em dia, quando a pessoa é assaltada, e acontece quase todos os dias, e quase todos os assaltos, além de roubar, eles tiram a vida. Do passado não é diferente. Eles assaltavam e também batiam até quase matá-los, ou às vezes matavam. Então entenda que esse homem ele foi assaltado, espancado e deixado jogado à beira do caminho, totalmente ensanguentado, ferido, cheio de marcas. Só que o inimigo ele veio para roubar, matar e destruir. Ele não veio somente para tirar aquilo que ele tinha, mas veio também para tirar a vida que ele também tinha. Porque o principal objeto ou função que ele veio fazer isso não era o material, era a vida dele. Só que enquanto aquele homem está à beira do caminho de Jerusalém, também está descendo o sacerdote. Espera aí, pastor. Pelo mesmo caminho que desce um homem para ir para Jericó, desce também um homem para ir para Jericó, mas é sacerdote. Porque nem todo mundo que está acima está no mesmo intuito que a igreja está. Porque não adianta eu estar com uma aparência, eu vou entrar lá em Apocalipse de novo, gostoso. Não adianta eu estar com uma aparência boa, porque o livro é escrito por dentro e por fora. Na frente dos homens, eu sou uma pessoa. Para o seu esposo, você é uma pessoa. Para o seu pai, para a sua mãe, para a sua esposa, você é uma pessoa. Mas aquilo que você é por fora tem que ser por dentro. E aquilo que eu sou por dentro eu tenho que ser por fora. Mas tem gente que é por fora, mas quando sai do culto muda totalmente o vocabulário, muda as conversas no WhatsApp, muda as conversas nas redes sociais. A história dele é diferente por dentro e por fora. Só que o livro que está escrito em Apocalipse é escrito por dentro e por fora. João vai dizer e vai começar a chorar e dizer: quem é digno de abrir o livro? Não tem ninguém, nem os anjos não, nem os anciões não. Ninguém está pronto, não, ninguém é digno, nem sou eu também digno. Mas um ancião se levanta e fala: não chores. Eis aí o leão da tribo de Judá, que morreu e ressuscitou. Esse é digno de abrir o livro e desatar os 7 selos. Quando João escuta isso vindo de um ancião, ele vai se alegrar. Só que o texto vai dizer:
E o cordeiro se aproximou e pegou o livro nas suas mãos. Espera aí, pastor. Um capítulo antes está dizendo que ele é leão. Um capítulo depois está dizendo que ele é cordeiro. A diferença de poder é grande. Porque aqui no Brasil, aqui no planeta Terra, leão quando nasce, leão é leão. Mas cordeiro quando nasce, cordeiro é cordeiro. Só que no reino do céu, para ser leão, primeiro tem que ser cordeiro. Aleluia. E tem muita gente querendo ser leão, mas não passa de um cordeirinho. Mas tem muita gente que é um cordeirinho, mas Deus vai levantar como leão. Aleluia. Só que primeiro, para mim ser como um leão, forte, valente, corajoso, eu tenho que passar na disciplina de cordeiro. Eu tive pregando esses tempos atrás, o tema me falava bem assim, um culto de jovens: ovelha gerando ovelha. Não tem como eu ser ovelha, não tem como eu gerar ovelha, se eu não aprendi a ser uma. E não tem como eu ser pastor se eu não passei pelo processo da ovelha. Como é que eu vou gerar outra ovelha se eu não sei me adaptar com outras ovelhas? Aleluia. Aleluia. Você não está aqui. Aleluia. Glória a Deus. Não tem como eu gerar pessoas se eu ainda não me adaptei com as pessoas. Não tem como eu ganhar vidas se eu não me adaptei com as outras vidas. Porque tem gente que é muito boa em conversar, mas ela é péssima em se adaptar com elas. Tem obreiros que vai ser um bom diácono, mas se você coloca ele como evangelista, ele não se adapta. Por isso que também tem um processo da adaptação. Escute, o texto vai dizer que esse samaritano, ele está quase a caminho, mas primeiro vai descer o sacerdote. O sacerdote passa pelo mesmo caminho e está indo para Jericó. Olha aqui, quando ele está descendo, a primeira coisa que ele vai fazer é olhar para quem está caído na beira do caminho. Ele vai olhar e vai passar de largo, vai passar longe, não vai se aproximar. Mas espera aí, pastor, qual era a função de um sacerdote? Resgatar quem está caído? Qual era a função do sacerdote? Colocar remédio nas feridas? E o porquê que o sacerdote não fez isso? Por causa da lei. A lei dizia que se você pegasse, tocasse, se aproximasse de algum corpo que estivesse morto, você se tornaria impuro e ficasse 7 dias separado para a impureza e para ser purificado. Entenda, a religiosidade e a lei aqui fala mais alto do que a salvação de uma alma. Porque o que adianta eu ser religioso? Fala ou não fala? Fala ou não fala? O que adianta eu ser religioso e se esquecer de quem está caído lá fora? Vamos para a Bíblia? Eu gosto um pouco, pastor. Paulo está pregando o evangelho. Paulo está fazendo o quê? O que Paulo está fazendo? No terceiro andar. O congresso, eu vou conjecturar, o congresso está bonito, a casa está cheia, a casa estava totalmente iluminada. Naquele tempo, a iluminação era feita por lamparinas e um azeite que era colocado para que viesse a acender. Só que essa lamparina soltava uma fumaça, e essa fumaça, se você inalasse com muito tempo, com muita frequência, você perdia a consciência. E o único caminho de sair aquela fumaça era pela janela. E quem está sentado na janela? Eu. Aqui é joelho, irmão. Aqui não está no Google, não. Eu escutar na janela, sentado, escutando o culto e prestando atenção no que está acontecendo no mundo. A fumaça tem um lugar para sair, que é a janela. Ele perde a consciência. O texto no grego original vai dizer que ele perde a consciência. Kalevelos, que quer dizer perder a consciência. Quando ele perde a consciência, ele cai para fora e morre.
Alguém desce do terceiro andar e fala: Paulo, continua o culto, porque Eutico morreu. Só que Paulo não está preocupado com o congresso. Paulo não está preocupado com o cachê que vai receber. Paulo não está preocupado com a agenda dele, se ele vai pregar no outro dia, porque ele pregava a verdade. Paulo está preocupado com quem estava lá em cima e caiu lá embaixo e morreu. Paulo desce do terceiro andar, pega Eutico pelos braços, abraça, ora por ele e ressuscita. E fala: agora tu vai subir pelo mesmo caminho que eu estou subindo, porque tu estava em destaque, perdeu a consciência, caiu e morreu, mas agora tu vai ter que começar pelos degraus de novo, porque para subir não tem elevador, para subir tem que pagar preço. Tem muito crente hoje em dia, pastor, eu vou dizer a realidade, tem muito ministro hoje em dia, que hoje é cooperador, amanhã já é apóstolo, hoje é cooperador, amanhã já é pastor, nunca sentou para aprender, mas quer ensinar. Não tem como eu ensinar se eu nunca sentei para aprender. Não tem como eu falar a verdade se eu nunca conheci a verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos liberta. Escute, o texto vai dizer que enquanto o sacerdote passa longe, ele está se retraindo de uma religiosidade que acontece até o dia de hoje. Não, porque eu sou santo, porque eu sou verdadeiro, porque essas pregações não é de Deus, porque esses louvores não é de Deus, porque essas roupas não é de Deus. Santidade é santidade, mas religiosidade é o que está acabando com a igreja no Brasil e no mundo. Estão deixando de pregar o verdadeiro evangelho genuíno para trazer religiosidade para dentro da igreja. Porque se a igreja não tiver um corinho de fogo, não está cheio da unção. Vou falar. Se a igreja não tem revelação, profecia, a igreja não é de Deus. Se a igreja não tem ato profético, a igreja não é de Deus. Aí eu vou dizer uma coisa: pode ser que a igreja não tenha corinho de fogo, não tenha revelação ou profecia e nem ato profético, mas a igreja tem a palavra que salva, liberta, batiza, restitui e liberta o pecador. Sacerdote passa e vai embora. Aí atrás está vindo quem? Levita está descendo. Só que o levita está vindo quase atrás do sacerdote. E eu fui ver o texto do original. O levita, ele está vendo a atitude do sacerdote. Se o sacerdote, que é exemplo para a igreja, não fez o que tinha que fazer, quem sou eu para fazer? Pode falar? Pode falar? Eu gosto de interagir, irmãos. A igreja tem que interagir. Para que você venha entender o que eu estou pregando, você tem que interagir. Se preocupa não, que até o final tu vai dar um glória. O levita está descendo, só que o levita é diferente. Levita se identifica com profeta. E profeta, da mesma maneira, pela lei, não poderia tocar em objeto ou em uma pessoa morta. Só que ele está vendo o sacerdote passar de lado, passar longe, e olhar para quem está caído, ferido, e não fazer nada. O levita vai conjecturar, eu vou conjecturar, o levita vai dizer assim: se ele não fez nada, que é o exemplo, quem sou eu para fazer? Porque tem gente que espera o outro fazer para depois fazer, e tem gente que se incomoda com quem faz, mas também não faz nada. Eu vou falar. Porque tem gente que se incomoda quando você começa a fazer as coisas para Deus. Tem gente que se incomoda com glória que você dá. Tem gente que se incomoda quando você dá um glória mais alto do que ele. Tem gente que se incomoda quando as suas lágrimas descem dos seus olhos, porque a palavra está tocando no íntimo do teu coração. Mas eu vou dizer uma coisa para você: se estão se incomodando com você, é porque quer ser igual a você, mas não consegue. Se estão se incomodando com o seu glória, é porque ele queria dar glória igual a você. Mas eu vou dizer uma coisa para você no dia de hoje:
glorifica, dê glória, pula, sapateia, faz aviãozinho, deixa Deus te usar. Porque tem gente que não faz e ainda quer impedir quem quer fazer. Tem gente que se incomoda com quem faz melhor, com quem faz com excelência. Porque o que você faz aqui, você não faz para o homem. Eu vim pregar a palavra hoje. Eu acho que eu me perdi até no horário, eu vou até meia-noite. Entenda? O texto vai dizer que o levita passa largo, ou de largo, ou longe, porque o levita não está preocupado com quem está caindo, ele está preocupado com o louvor que ele tem que louvar no congresso. Mas o levita está saindo de Jerusalém para procurar aventura em Jericó. A mesma ação que o sacerdote está fazendo é a mesma ação que o levita também está, porque nem todo mundo está no mesmo propósito que você está. Não pegou? Vou repetir. Nem todo mundo que está ao seu lado está no mesmo propósito que você tem diante de Deus. Aí você fica falando: Senhor, por que o Senhor afastou a fulana de tal? Por que o Senhor afastou o fulano de tal? Será porque eu sou feio? Porque eu sou gordinho? Porque eu sou magrinho? Porque eu... Não se preocupa não. Se Deus afastou, porque foi livramento da parte dele. Porque tem pessoas que Deus afasta do teu caminho porque ele não está no mesmo propósito que Deus te chamou. Escute. Só que está subindo. Deus original vai dizer, ele está subindo na cavalgadura para Jerusalém. Samaritano, quando ele está subindo, ele olha quem está caindo gemendo, cheio de feridas, sangue para todo lado, e ele vai parar para ver o que está acontecendo com uma pessoa que estava saindo do lugar de bênção para procurar lugar de maldição. Mas peraí, pastor, judeus não se dava com samaritano? E por que o samaritano vai ajudar? Porque o samaritano não vai ver um impedimento entre uma aliança que foi quebrada. O samaritano vai fazer a mesma coisa que está na lei que Jesus trouxe: amarás o seu próximo. Ele desce, e eu vou trazer 3 funções, e você vai pegar gostoso isso. Primeira coisa, ele vai ter na sua bolsa, no alforje, azeite, vinho e atadura. Azeite, vinho e atadura. Repita comigo: azeite, vinho. Não, mais alto, tem muita gente para pouco, glória. 1, 2, 3. Azeite, vinho e atadura. Escute. Primeira coisa que ele vai fazer é pegar o vinho para passar na ferida e estancar o sangue e matar toda e qualquer bactéria que poderia entrar pelas feridas. Porque se eu não trago vinho na minha vida para trazer alegria para quem está caído, eu sou uma pessoa sem alegria, cheia de amargura, um tal de não me toque, não pise no meu calo, senão meu braço fala mais alto do que eu. Já entenderam? Porque quem traz vinho traz alegria. Quem traz vinho traz sinceridade. Segunda coisa, ele vai colocar o que? Azeite. Por que azeite? Porque o azeite ele vai curar a ferida. Porque o azeite que eu trago na minha vida, se não for para curar a ferida do meu irmão, eu não sigo para a obra de Deus. Azeite não é para ficar pulando e rodando. Azeite não é para ficar revelando CPF e RG. Azeite é para curar a ferida do meu próximo. Terceira coisa, ele vai colocar a atadura sobre a ferida. O que ele vai colocar? Atadura. Deus te trouxe nesse culto de domingo para colocar a atadura na ferida do seu irmão. Aleluia. Aí eu lhe pergunto, por que
ele coloca a atadura na ferida se ele já colocou remédio? Porque quem sou eu para mostrar a ferida do meu irmão? Quem sou eu para expor a vida do meu próximo? Eu não sei se o pastor viu na rede social, uma pastora colocou um vídeo de um casal que teve briga na igreja por causa de traição, e ela postou. E aí eu falei, numa mensagem para ela, eu falei: irmã, tira esse vídeo, coloca um vídeo de pregação, de salvação de alma, de cura. Aí ela virou para mim e falou: pecado tem que ser mostrado. Aí eu falei para ela: e se fosse você? Você gostaria que alguém te expôs? Ou tivesse colocando o seu vídeo? Ou tivesse te expondo? Porque se a atadura que eu tenho na minha vida não servir para tampar as feridas do meu próximo, o que eu estou fazendo na beira do caminho? Para que eu estou subindo para Jerusalém? Para que eu estou indo para a casa do Pai? Para que eu estou vindo com a Latúria, Kelly, Massi, João Massia? Se eu tiver atadura é para tampar a ferida do meu próximo, não ficar expondo, não ficar lembrando. Eu lembro desse irmão quando ele era do mundo. Eu lembro dessa irmã o dia que ela caiu. Eu lembro, se lembra aquele dia que ela caiu numa fofoca e na contradição? Eu lembro. Se a atadura não servir para mim esquecer o que aconteceu no passado, eu não sigo para subir para Jerusalém. Aleluia! Oh, glória! Escute. Ele vai pegar, colocar a atadura. Eu vou fechar a mensagem para não passar do horário. Quando ele pega a atadura, coloca sobre a ferida, ele pega aquele moço, coloca sobre aquele cavalo, cavalgadura, vai levar sobre uma hospedaria. Quando ele leva sobre a hospedaria, ele vai falar para quem quer estar sobre a hospedaria: cuide dele, arrume um quarto, e vou deixar aqui 2 dinheiros. E você, quando for gastar alguma coisa, vai fazendo a soma. Porque quando eu voltar, eu assumo a dívida. Quando eu voltar, eu pago o que gastou a mais. Aleluia! E vamos para a Bíblia, se você gosta. Esse mesmo texto está querendo dizer sobre o livro de Mateus, capítulo de número 25, sobre as 10 virgens. 5 loucas, 5 prudentes. Quando o noivo vai na casa da noiva, ele leva alguns utensílios. Primeiro, taça. Segundo, vinho. Terceiro, testamento. E quarto, o dinheiro para pagar o dote. E ainda o quinto, ele vai levar um amigo mais íntimo dele, que ele é de confiança. Ele vai deixar a taça com vinho e vai dar para a noiva. Se a noiva beber, ela aceita casar com ele. Se ela não beber, ela está rejeitando ele. Segunda coisa, o contrato tem que ser feito na frente dos pais. Porque quem casa, quer casa. Quem casa quer responsabilidade. Quem casa não quer ficar de oba-oba. Quando ele traz o contrato, traz o dote, ele também vai trazer a taça de vinho. Ela bebe o vinho e ele fala bem assim: eu vou para a casa do meu preparar uma casa. Só que enquanto você fica, o meu amigo fica contigo. Vamos lá para Atos dos Apóstolos. Jesus passa 40 dias com seus discípulos. E os discípulos no meio deles começam a aprender com Jesus tudo o que tinha que aprender e muito mais. Só que Jesus vai dizer: eu vou para com meu Pai, mas não vos deixarei só. Eu rogarei ao meu Pai que vos deixe um amigo íntimo, o Espírito Santo, não somente um dia, mas para sempre, até a minha volta. O moço fala: eu vou para a casa do meu pai, vou preparar uma morada. O dia e a hora eu não, mas o meu pai sabe. Essa mesma junção de Mateus 25 com Atos capítulo 1 e 2 vai nos relatar uma história só. Romanos capítulo 8,
que Ele nos deixou o Espírito Santo que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Só que o texto vai dizer que Ele foi, mas o Espírito Santo ficou. É Ele dizendo: eu vou deixar você na hospedaria, mas quem é o dono da hospedaria vai cuidar de você, vai cuidar da tua família, vai cuidar dos seus projetos, vai cuidar daquilo que você colocou nas mãos de Deus. Ainda te digo mais: tudo quanto tu gastares, eu vou pagar. 2 dinheiros. Se você for fazendo uma lógica, um dia para Deus é como 1000, e 1000 anos para Deus é como um dinheiro significativo de paga de um dia. Se Ele deu 2, Ele pagou 2 dias para Deus é como 2000. Em que ano que nós estamos? 2000. É glória. É a glória. E Jesus está dizendo: eu estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei e cearei com ele. Aleluia! Eu entendo com isso que há 4 anos atrás eu fui para São Bernardo do Campo, fui trabalhar, porque a obra que eu estava fazendo se cessou e fui para outra. Eu parei de fazer o querer do Senhor para trabalhar para o homem. Só que toda ação tem uma reação. Se eu tomo uma reação que Deus não permitiu, lá na frente eu pago o preço. Porque o que Deus me chamou foi para ganhar almas. E até hoje tenho ganhado almas para Cristo. Porque pregar numa tribuna é fácil, é gostoso, é bom? Sim. O mais gostoso é pregar num presídio. O mais gostoso é pregar debaixo da ponte. O mais gostoso é pregar para quem está sem uma coberta. O mais gostoso é pregar para quem não tem o que comer. Porque pregar para crente é fácil. Agora, pregar para quem não é crente, ali você encontra doutor, advogado, médico, especialista, até mesmo bacharel e doutorado na Bíblia, como eu já encontrei. A Bíblia vai nos dizer que o Senhor, Ele veio para que estão caídos. E há 4 anos atrás eu fui para São Bernardo trabalhar. Destelhamos um local grande. E destelhando tinha muitos pombos. E quem não sabe, o pombo ela tem uma bactéria, um fungo, chamado por nome de histoplasmose. Essa histoplasmose, ao contato com o ser humano, ela vai acometer dentro do organismo caroços, tumores, que vai crescendo conforme a pessoa tiver com a imunidade alta ou baixa. A minha imunidade naquele dia estava em 1%. Tempo de Covid, eu saí de São Bernardo, fui para Momonguá trabalhar. Apareceu um caroço no meu pescoço do tamanho de uma bola de ping-pong. Saí de Momonguá, vim para São Paulo. Hoje eu estou pesando 89 quilos. Eu fiquei com 44 quilos. Quem vê minhas fotos vai ver que a minha clavícula estourou para fora. Os ossos apareceram. Eu não tinha barriga. Hoje eu tenho. As minhas roupas que eu uso hoje, se eu colocasse naquele tempo, caía. Eu era como se fosse uma caveira no meio da rua andando. Quem olhava para mim falava: ou está com câncer ou está nas drogas. Mas aquela bactéria, quando entrou dentro do meu organismo, estava destruindo a minha história. Por isso que eu disse que no começo de Apocalipse, capítulo 5, verso 2, o único que pode mudar a minha e a tua história somos nós. Quando a sua atitude fala mais alto do que o pensamento de Deus, as suas ações falam por você. Eu cheguei e comecei a vomitar sangue. Meu avô desesperado, minha família desesperada, chamaram uma amiga minha, me levaram para o Hospital Santa Marcelina em Itaquera. Quando chegou lá e fez a tomografia, o médico falou: liga para a tua família, porque você vai ficar internado a partir de agora. Eu falei: mas por que, doutor? Eu
posso voltar para casa, já estou melhor, posso comer um miojo, melhorar. Não. Dentro do seu organismo tem mais de 100 caroços. E no seu pescoço deve ter mais 30. Eu olhei para ele e falei, e agora, doutor? Se estourar um dentro de você, nós vamos ter que te drenar. E se ir para sua corrente sanguínea, tu chega a óbito. Eu peguei infecção hospitalar por 3 vezes, meu pescoço dobrou. Tive uma parada cardiorrespiratória. E Jesus, quando ele entrou dentro do hospital, dentro da UTI, falou, filho, a minha promessa não morreu na tua vida. Aleluia! Tu vai pregar nos maiores altares do Brasil e do mundo. Aleluia! Quando eu tomava um remédio para dormir, eu falei, eu estou escutando vozes, missionária. Estou meio birolheiro, como se diz no vocabulário dos jovens do dia de hoje. Só que quando eu estou dentro do hospital, saindo do banheiro e vou para o meu quarto, os que estavam dentro do quarto receberam alta e eu fiquei. Aí eu falei, Jesus, vou ficar mais um mês internado. 72 dias já estou aqui dentro desse hospital. Tive a primeira internação, tive a segunda internação no Emílio Ribas. Emílio Ribas não conseguiu resolver o meu problema. Tomei 50 doses de um remédio que tinha aproximadamente, que valia R$3.000 cada dose. Tomei 50 doses de Alforteira e Sinacê. Eu tomava 25 comprimidos por dia. Vomitava todos os dias. Mas quando Jesus entra na guerra, Aleluia! quando Jesus entra na história do homem e da Glória a mulher, Deus! Aleluia! Aleluia, Jesus! até quem não é crente começa a falar, Senhor, Aleluia! visita o meu neto naquele hospital. Aleluia, Jesus! Aleluia! Passou-se 2 semanas, veio o médico com a prancheta para dar alta para os outros que estavam dentro da sala. Deu alta para um, deu alta para outro. Eu ganhei 2 almas para Jesus. Um já está no braço do Pai, o outro não andava, não falava, não comia, só vivia na sonda. Orei por ele, ganhei ele para Jesus. Passou-se 2 semanas, ele passou a comer, passou a beber, passou a falar, passou a andar. E dentro daquele hospital, um milagre aconteceu. Quando chegou na minha vez, eu estou vendo aquele doutor vindo no corredor, eu falei, ixi, mais exame para fazer. Ele trouxe uma prancheta, abriu ela e falou, senhor Rogério, seus exames chegou. E nos seus exames, não consta mais nada. Não tem mais caroço, não tem mais tumor, não tem mais. A sua imunidade está alta. A sua glicemia subiu, está normal. Para quem tinha 40 de glicemia, estava 120, estava bonitinho. Para quem tinha pressão de 9,3, estava 12/8. Aí eu falei, mas doutor, tem certeza? Mais certeza do que você fez 3 tomografias, você fez uma ressonância, fez 7 exames de sangue e nada constou. Você é um milagre nesse hospital. Saí do hospital em um dia, no outro eu estava pregando a palavra de Deus. Passou-se 6 meses e eu falei, Jesus, e a promessa que eu escutei lá no meu ouvido, lá dentro do banheiro do hospital? Pastor de um congresso, um dos maiores congressos em Suzano, conhecido como Siniso, pastor Antônio Moura, me liga e fala, filho, quer ser um dos pregadores oficiais do congresso? Aleluia! Falei, aceito. Então você vai pregar no penúltimo dia, junto com Júnior Trovão. Eu falei, ainda bem que eu sou o primeiro. Mas no mesmo tempo eu falei, Jesus, não é para mim, Jesus. Aí Jesus falou, é para você. Eu escolhi, foi você. Eu chamei, foi você. Eu tive que trazer você da lama do pó onde tu vivia, dormindo dentro do cemitério. O homem que batia tabaque, o homem que era viciado em 5 tipos de droga, o homem que estava morando na rua, comendo comida do lixo, a qual
lamaçal do pecado, te trouxe para minha presença. Você acha que eu tive muitos amigos quando eu estava no hospital? O sacerdote passou e foi embora. O levita passou também e foi embora. Mas Deus preparou os samaritanos. Uma dessas samaritanas era uma amiga minha, mãe de santo de candomblé. Porque quando os de dentro não quer fazer, Deus traz os de fora. Eu vou entregar o microfone de quem é de direito agora. Mas antes disso, com a permissão do pastor, eu quero fazer um apelo. Eu não sei como que você chegou aqui nessa noite ou quem te convidou para estar aqui. Eu não sei se você é evangélico, se você não é. Mas você está recebendo um convite hoje que eu queria receber quando eu estava no mundo. Dormindo sem uma coberta, próximo de catacumbas, próximo de corpos mortos, dentro do cemitério da saudade. Bebendo bebida de orixás de Exu, me embriagando e me drogando lá dentro. E aonde eu saía de madrugada, quando raiava o sol, para procurar alimento dentro do lixo. Mas Deus me encontrou. Aleluia. E falou: filho, a minha promessa chega à sua vida. Glória a Deus. Nessa noite, você que não é cristão, está afastado, aceitou, mas não está indo mais na igreja, hoje está aqui. Eu te faço um convite especial. Se você quer hoje reconciliar, aceitar Jesus Cristo, você vai levantar a tua mão direita e falar: eu quero esse Jesus que transforma a vida. Eu quero esse Jesus do bom samaritano. Tem alguém aqui nessa noite que quer reconciliar e aceitar Jesus? Tem algum jovem aí atrás que quer aceitar Jesus nessa noite? A oportunidade é hoje. Amanhã você não sabe o que pode acontecer. Tem alguém que quer aceitar Jesus e reconciliar? Não tem? Que Deus lhe abençoe. Não é por força, nem por violência. Com a permissão do pastor, muito obrigado pelo convite. Eu vou estar lá na porta, irmãos, eu não cobro para pregar. Quem me conhece sabe, eu até entro em alguns debates sobre essa questão. Eu vou estar ali na porta. Eu trouxe algumas caixas de trufa. Está ali, irmãos. Obrigado aí a